Olá, o Finanças e Investimentos, o FIM, vem com mais um vídeo falando da educação financeira. A convidada nossa agora é a Wendy Carraro, que é professora da URGS, que está aqui com a gente, como vocês podem ver. A Wendy tem um trabalho muito legal que a gente acompanha. O FIM já fez matérias mostrando essa trajetória da Wendy, a equipe, né? E como a URGS tem encarado esse tema também. E ela vem durante a pandemia trazendo um projeto muito legal que justamente ataca isso. Como fazer educação financeira em tempos de Covid-19. É um projeto que, na matéria, eu vou dar todas as dicas de como acessar, o que ele tem lá de atrativos, o que ele envolve, a equipe que tá nessa, digamos, essa jornada. E também, principalmente, eu acho que é o grande foco, que é isso por isso a gente convidou a Wendy para estar aqui, é tentar fazer com que as pessoas aproveitem esse momento que está abalando aí as estruturas para encarar a educação financeira na sua vida, no seu dia a dia, na sua família. E Wendy, para a gente começar, aliás, mais uma dica, um outro projeto muito legal que a equipe da Wendy se envolve é a Olimpíada de Educação Financeira, que envolve escolas, né, do ensino básico. A gente fez matéria o ano passado, então é só acessar a nossa plataforma no site do Tribunal do Comércio, que tem lá vídeo e explica tudo. Bom, mais à frente a gente volta falando sobre isso, porque esse ano também não sei como é que vai ser em função da pandemia. Wendy, eu queria começar contigo sobre o projeto que vocês lançaram, como é que ele está funcionando e o que ele busca atingir aí, qual é o foco dele. Então, né, Patrícia, acho que essa abertura que tu colocasse aí, ela sintetiza muito esse porquê e o que a gente está fazendo, né? Então, nós temos um programa de extensão dentro da URGS, que é Educação Financeira para Todos e para Toda a Vida. Então, dentro desse programa, a gente busca fazer várias ações relacionadas à educação financeira. A OBEF é uma delas, né? Assim como isso, a Olimpíada de Educação Financeira é uma dessas ações dentro desse programa. Atendimento, orientação, educação para adultos, para jovens, para as crianças, também é um outro tipo de ação. Então, a gente tinha planejado um conjunto de ações para o ano de 2020. Atividades, não só a Olimpíada, mas atividades nas escolas, com os pais, com os coordenadores, enfim, né? A gente tinha todo esse plano. E com a questão do financiamento, estou com financiamento aqui, com a questão do confinamento, e com a questão do isolamento, nós tivemos que readequar toda essa nossa programação. E nós vimos uma oportunidade, e a oportunidade foi, assim como todos estão fazendo home office, né, nós estamos buscando alternativas através da tecnologia, do uso de mídias. Então, eu percebi que era uma oportunidade de nós disseminarmos o conteúdo de educação financeira, até porque agora é um momento que a gente tem que estar muito cauteloso, porque tudo é incerto. Então, e a educação financeira é isso, a gente disseminar e atentar, né? Não significa que educação... O que é educação? A gente ensina, a gente está lá para auxiliar nesse sentido. Então, nós criamos essa ação de extensão de apoio à educação financeira em tempos de pandemia, dentro desse programa. E foi uma coisa muito bacana, porque nós temos um grupo de voluntários, inclusive alguns voluntários que estavam envolvidos na Olimpíada de Educação Financeira, nas atividades de educação financeira que já vinham ocorrendo. Então, foi muito natural quando eu convidei essas pessoas, né, algumas são alunos, alguns egressos do curso, que inclusive do curso de contábeis, que tiveram formação em educação financeira nas disciplinas que eu leciono. Então, eles se sentiram muito mobilizados em relação a isso. Então, esse projeto, ele iniciou com várias frentes, né? Ele primeiro, não teve primeiro, foram 3 coisas concomitantes. Nós lançamos uma plataforma, que é um link, um site, alguns chamam de site, link, que é dentro de uma ferramenta que possibilita a gente construir um mural digital, onde nós reunimos uma série de informações e nós categorizamos, classificamos por dicas relacionadas ao controle, modelos de planilha, informações para ter algum tipo de renda, questões até de investimento, dicas em formato de cards, né?
Então, nós lançamos isso. Andy, já fala aí pra gente qual é o link, né, que depois que a gente coloca, mas só para já quem quiser ir, de repente, link, acessar enquanto está assistindo a gente. Sim, o link, a dica que eu digo para chegar é entra no site da FCE e coloca lá no buscar dicas de educação financeira. FCE, Faculdade de Ciências Econômicas. Faculdade de Ciências Econômicas, isso. Esse mural digital, ele, como é uma plataforma que a gente customiza, né? Então, ela tem vem o Padlet, né? O Padlet.com. Então, eu acho que é mais fácil chegar, a gente coloca o link, o pessoal acessa direto, né? Ou pelo site da FCE, ele tem lá dicas de educação financeira. E então, nós fizemos esse mural e, concomitante, nós fizemos uma pesquisa, que era para a gente poder identificar os impactos que o momento está causando, né, nas finanças pessoais e familiares. Uhum. Então, nesse questionário, nós aproveitamos e perguntamos: você gostaria de ter algum tipo de apoio, algum tipo de suporte? E então, nós tivemos a resposta. Tem pessoas que querem ter uma resposta, né, em relação a isso. E aí, a gente perguntou: como é que você quer ter esse tipo de apoio, esse tipo de suporte? Porque, às vezes, a gente pode pensar que o apoio é eu fazer a planilha com ela, mas não necessariamente. E aí, então, a gente criou várias formas, várias frentes, como eu tenho chamado, para disseminar conteúdo de educação financeira. Então, nós temos, por exemplo, e nesse mural digital, tenho todos os caminhos. A pessoa preenche a pesquisa. Se a pessoa quiser, por exemplo, ter um acompanhamento, nunca fiz, ou estou fazendo, estou atrapalhada, eu não sei como começar, eu não consigo me achar com essas planilhas, a gente faz um atendimento individualizado. Então, nós, da equipe, a gente vai se organizando, alguns da equipe fazem esse acompanhamento, a gente faz, tipo como a gente está conversando agora, numa sala online. Teve atendimento que eu fiz até por telefone, ou então até por e-mail. A gente manda, a gente vai conversando por WhatsApp. Então, existem várias formas, a gente não engessa a forma de comunicação. Então, essa é uma das frentes. Eu queria até aproveitar, só para pegar esse gancho da pesquisa. Eu preenchi a pesquisa, achei muito legal. E ela, por isso que eu dou essa dica, porque entra lá, preenche, porque as perguntas, elas são bem, elas te colocam, né? Elas fazem pensar. Ela não é só querer saber, ela provoca um pouco. Não, ela e tu tem que olhar ali pro teu, como é que tá o teu dia a dia, e tem situações que tu percebe, pô, eu não tinha pensado sobre isso. Então, minha dica, só aproveitar aí, eu entrei na fala entra lá, preenche, é legal para vocês, em termos, né, óbvio, né, gerar um dado com mais base, né? A gente vai falar sobre essa pesquisa, inclusive, mais em outra matéria, para trazer mais detalhes. Alguém vai organizar aí uma tabela aí dos um dashboard. Eu vou apresentar um dashboard. É bem legal. Bem isso, Patrícia. Então, quando a gente fala assim, tá fazendo uma pesquisa, não é uma pesquisa para mim, é uma pesquisa e realmente a gente estruturou de forma que a pessoa se dê conta, assim, eu não tinha pensado nisso, isso é legal. E isso é a educação financeira, é esse despertar para que a pessoa se dê conta. E mesmo que lá tenha um grupo de pessoas que diga assim, não, eu não preciso de apoio, eu não quero, né, alguma coisa assim, porque às vezes a pessoa pensa, o apoio é essa ajuda, né, de fazer a planilha comigo, mas não necessariamente. Às vezes, e aí dentro desse contexto, então a gente criou essas frentes, a primeira do apoio individualizado, as outras são, por exemplo, assim, assistir uma entrevista, como agora, a gente está conversando, tu vai me perguntar, eu vou falar algumas coisas, às vezes só da gente escutar uma outra pessoa falando, esses tempos, por exemplo, eu mesma, eu vejo que comigo mesmo eu tenho mudado coisas só pelo fato de estar falando, de estar vendo muito mais dicas do que só eu poderia dar. Por isso também a gente fez a plataforma, porque tem muita informação. Então vai lá, cada um coleta aquilo que cabe, que acha mais interessante. Eu não preciso olhar tudo numa vez só. E isso eu acho que é bacana também, né? Porque hoje a gente está num meio que se a gente, às vezes, né, quando a gente está na nossa timeline, daqui a pouco a gente quer buscar, a gente não lembra quem postou, quando é que foi, como é que eu busco. Então, o mural, ele tem esse sentido. Ele não é estanqueado, ele tem várias informações e eu posso lá voltar, posso lá pegar e nossa equipe está sempre colocando conteúdo novo naquelas categorias. Vale a pena ir lá ver, consultar, porque tem colunas com essas informações. E acho que isso aí é uma forma. Então, a gente tem essa frente do atendimento, a gente tem a frente de só consultar o mural. Então,
vai lá, tem dicas. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a pessoa que tiver interesse, ela entra e uma vez por dia a gente manda dicas de educação financeira, né? E aí essas dicas de educação financeira, a gente fez a equipe é maravilhosa, essa equipe que está comigo, assim, maravilhosa. A gente tem organizado, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje, sábado, se é sábado, qual é a dica, né? Sábado. Oi? A entrevista nossa, né? Oi, Conversa Patrícia. sendo feita nesse sábado, dia 23 de maio. Isso é. Mas então, no sábado, isso, por exemplo, né? No sábado são dicas relacionadas ao lazer, né? Então, é educação financeira como lazer, né? Então, a gente dá dica de livro, de um canal, de uma série, de jogos, de filmes, né? Mas durante a semana a gente manda. Ou é alguma dica para incentivar o registro, né? Algum vídeo que mostra alguma questão relacionada a modelos de planilha, a gente fala sobre dívidas, né? Dá aquele toque, a gente dá um toque também sobre investimento, fala sobre reserva de emergência, reserva né, a liberdade financeira. Então, a gente tenta fazer, por quê? Porque esse público que está nesse grupo é dos mais variados, e a gente não sabe quem é que está lá, entendeu? A ideia é o quê? É a pessoa até, porque assim, né, Patrícia, finanças, eu costumo falar, tenho falado, é uma coisa muito íntima, né? Ninguém chega pra gente, quanto é que tu ganha, quanto é que tu gasta? Ninguém gosta que a gente, assim, olha, tu não pode mais comer carne desse tipo, tu vai ter que comer um carne mais barato, vai comer uma coisa mais em conta. Então, às vezes, a pessoa é muito delicado a gente chegar e dizer se tu pode isso, tu não pode aquilo. Então, a gente quer mostrar para elas essas possibilidades e elas irem se agregando conhecimento, se dando conta. Como foi a pesquisa, como esse sentimento que tu sentiu? E, Wendy, a gente está vivendo um momento que você tem duas situações muito assim distintas no mesmo pacote. As pessoas que têm renda, que continuam trabalhando, que mantêm seu trabalho ou seu negócio, né? A gente está falando, porque não é só a pessoa que tem lá o seu salário todo mês, né? E tem um grupo grande que perdeu renda. Ficou sem renda. Agora, em alguns lugares, né, como aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, alguns segmentos começam a retomar dentro dos cuidados que são necessários em função da questão da pandemia. Eu queria saber, assim, rapidamente de ti, se essa ação da educação financeira, fazer essa educação, trabalhar essa educação, né, adotar essas táticas aí de educação financeira, servem para esses dois públicos. Se isso, quer dizer, o cara que está sem dinheiro, por exemplo, pode estar pensando assim, por que eu vou fazer educação financeira se eu não tenho nem dinheiro para pagar minhas contas? Mas assim, eu queria saber de ti se esses dois grupos podem e devem adotar né, essa rotina, essa conduta, né, em relação à questão financeira. O seu controle. Eu gosto, assim, de falar, né, a palavra controle. Às vezes a pessoa pensa, assim, que controle é um aspecto negativo, assim como eu tinha comentado, né, que as pessoas, não querem falar muito sobre isso. Mas a gente precisa encarar o controle como algo positivo, é um acompanhamento. A gente tem que pensar que eu estou acompanhando. E mesmo qualquer pessoa, eu sempre recomendo, mesmo quem tenha e quem não tenha, tem que gerenciar, fazer o gerenciamento do que tem. Por exemplo, assim, eu estou acompanhando 3 pessoas, tá? 3 pessoas que eu estou fazendo atendimento, que a gente se distribui. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que aquela que fizer o registro, que anotar, né? Eu adoro anotar, estou com um caderninho aqui, adoro anotação. Então, assim, que fizer o registro daquilo que está gastando, ela vai se dar conta que aquilo é necessário, aquilo não é necessário. Ela vai se dar conta onde o dinheiro está indo. E principalmente essas pessoas que tiveram uma restrição financeira maior, é mais importante ainda, né? Muitas podem estar contando, por exemplo, com a ajuda de outras pessoas. E aí, olha o desafio. Não fazer só a educação financeira daquele dinheiro que eu ganhei, mas fazer educação financeira, gestão daquilo que os outros estão me ajudando. Pensa que forte que é isso. Pensa assim, por exemplo, recebi uma cesta. Vamos pensar em coisas que não sejam só financeiras. Vamos pensar em coisas, né, em coisas não financeiras. Ganhei uma cesta básica, né? Tem muitas pessoas que ganharam cesta básica.
Eu tenho conhecimento de pessoas que ganharam 2, 3 cestas básicas, que é bacana, tem empresas que estão auxiliando nisso e que continuem fazendo isso. Então, se eu não estou tendo o financeiro, vamos fazer a gestão do não financeiro, do recurso que eu estou recebendo. Vamos organizar, vamos fazer receita, vamos fazer render aquilo ali, né? Então, e é isso, né? É isso que a gente tem que estar atento. Aquelas pessoas que, por exemplo, não tiveram tanto impacto, como é que eu posso organizar para administrar um pouquinho menos aqui, gastar menos aqui para poder ajudar quem está precisando? Isso também é uma coisa muito importante, sabe? Eu vejo que nesse momento precisa ter isso, né? Enfim, então a educação financeira pessoal, ela passa por isso, por uma conscientização de que eu posso gerenciar melhor aquele recurso que eu tenho, mesmo que seja pouco, né? E mesmo que eu tenha bastante, eu tenho que ter um controle, tenho que ter um acompanhamento. Por quê? Porque eu posso multiplicar, né? Posso ganhar mais com aquilo e posso ajudar outros, ou, enfim, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Não, e tem algumas situações hoje bem práticas, porque as pessoas estão mais em casa e tem, assim, muitos não estão gastando tanto né, com, por exemplo, comer mais fora, quer dizer, automaticamente é um mais recurso, fora. sobra ou não. Transporte. Pensa no transporte, em Sim, o combustível. transporte. Uhum. Combustível, né? Transporte, porque não vai acontecer de, por exemplo, quando eu voltar para minha rotina, né, a pessoa que está acostumada a abastecer, eu não vou lá abastecer 3 vezes o meu tanque, né? Então, de certa forma, é um gasto que eu não estou tendo, né? Eu estava falando das nossas frentes, né? Algumas pessoas, o que a gente está fazendo também? A gente está fazendo live toda segunda-feira no Instagram da FCE, onde eu convido alguém para falar sobre o assunto relacionado à educação financeira. Então, um dos convidados, ele até comentou, foi até engraçado, né, que ele comentou a questão de cortar cabelo, né? Muitos estão deixando. Eu estava precisando cortar cabelo. Não, e aí não vai cortar 3 vezes depois, Claro. né? Uhum. Então, gerenciar esse recurso, ele é importante, né? E assim como tu falaste, o pessoal está muito em casa. Pois é, e olha, muita gente que eu tenho acompanhado, assim, que me pergunta, como é que eu faço com as compras online para não gastar, né? Então, uma outra pauta que a gente pode fazer um momento para falar, olha... o cuidado. Isso, então, tudo isso parte da nossa educação também. A educação o que é? O que eu estou acostumada a fazer. Então, tem pessoas que são bem educadas, tem pessoas que são mal educadas, né? Então, assim, é tudo que a gente vai, o jeito de falar, o jeito da hora de comer, tudo tem a ver com a educação, a forma como a gente vai se portar. Nas finanças, a mesma forma. Eu tô com muito dinheiro, vai, gasto, né? Eu tô com muito dinheiro, não vou fazer nada com esse dinheiro. O que eu faço? Para isso, a gente tem que aprender, tem que ler, tem que ouvir, tem que estudar, sabe, Patrícia? Isso é uma coisa muito importante. Não é só preencher a planilha. É ler, estudar, entender, né? Por que eu estou gastando, por que eu não estou gastando. Ler sobre finanças comportamentais, sabe? Não só para se entender. Então, assim, tem muito para se explorar. Dá para fazer muito vídeo. Não, legal. E até aproveitando esse teu gancho, a gente já tem, né, conversou bastante. Acho que a ideia era trazer nesse primeiro vídeo contigo esse conceito geral do projeto, dar essas dicas, a gente, né? E aí, mais uma vez, a gente vai dar esses caminhos aí, essa programação, também semanalmente, as lives, que também acho que é um conteúdo bem legal e valoriza a galera também aqui, nossa, né, local, né? Sim, vocês trazem convidados daqui. E a gente, bom, temos várias pautas aí para vencer, a gente vai trazer para cá, a Wendy vai voltar e também mais colegas vão, acho que esse desafio também de trazer pessoas que estejam dispostas até a falar sobre como estão lidando com isso, porque muitas vezes a gente, né, no jornalismo a gente usa muito isso, os exemplos, porque as pessoas se identificam com os exemplos, né? Então, e acho que é um pouco isso, assim, o nosso desafio no conteúdo é trazer o tema da educação financeira com esse passo a passo mesmo, assim, olha, como é que tu vai construindo isso? Porque mesmo no conteúdo a gente não consegue dar assim, não é informação só, é um trabalho um pouco além disso. Então, assim, a gente já tem umas pautas combinadas, então a gente volta
logo que der, que Com claro, certeza. dia a dia, e convido a galera para conferir no Finanças, no fim, no site do Jornal do Comércio, e o material que está indo para o YouTube, redes sociais, né, acompanhar. Também, assim, quem quiser mandar até questionamentos, dúvidas, e Ai, a gente boa, possa até boa. levar para vocês, fica aí a dica, porque a gente quer ser um canal também, um canal, Sim, digamos, sim. nesse momento, porque eu acho que trazer a educação financeira e fazer as pessoas realmente adotarem É um desafio. é É um como desafio. uma dieta. É como uma dieta, Patrícia. Mas eu acho que a educação, quer dizer, fazer educação financeira, ela tem rapidamente efeitos. Então, eu acho que ela é até Sim, mais assim, ela chato. consegue ser mais motivadora pelo É verdade, tratamento dela. é E verdade. eu acho que são as oportunidades. A gente está num momento super difícil, mas essa dificuldade aí tá colocando a gente, assim, fazendo a gente ter que enfrentar É, algumas é como, barreiras é importantes. como a questão, eu gosto de reforçar, né? Como a questão agora, a gente tem que. Eu saio de casa sempre com álcool gel, sempre com máscara, né? Então, a educação financeira é essa, a gente está sempre atento, né? Eu gastei, eu vou registrar. Uma empresa para ter uma boa gestão, né? Eu sou contadora, precisa ter todos os registros, né? Então, é isso assim, não registrei, não sei, né? Então, mas nós não somos empresas. Mas a gente tem os recursos, a gente quer otimizar, a gente quer rentabilizar, né? A gente quer maximizar a nossa energia no que a gente coloca, né? Então, esse acompanhamento aí é bem buscar o ponto, assim, não, realmente, eu vou fazer, eu vou encarar, né? Então, vamos encarar. Então, tá. Obrigada por ter Tá bom, participado eu que aqui. agradeço a oportunidade e deixo o convite, então, para o pessoal participar da pesquisa, que já vai ser o cadastro para quem quiser participar do projeto. Isso aí, Agora já é automático, tá bom? vamos reforçar o projeto aí da URGS com a Wendy Carraro, a sua equipe, que bom estar aqui com a gente no Finanças e Investimentos. Até a próxima. Obrigada, obrigada.